Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Bruno Cardoso e está no ar o programa A Montanha, do Vale ao Topo. Programa esse que nós iremos trazer vários convidados aqui para falar para vocês um pouquinho do seu testemunho, para falar para vocês um pouquinho da sua história de vida. E eu tenho certeza que esse programa aqui vai impactar muitas pessoas. E hoje estou muito feliz e já queria aqui agradecer pela presença do meu amigo, do meu irmão, do meu pastor, Diego Salgado. Muito obrigado pelo convite, obrigado por ter aceito. E pastor, vamos começar dizendo para o povo de casa quem é Diego Salgado. Antes de mais nada, eu quero agradecer também o convite, é um privilégio, é uma honra, na verdade, um dos primeiros, o primeiro, né? Isso, o primeiro. Aqui presente, eu não tenho dúvida que histórias, não só como a minha, eu sei como muitas que vão passar por aqui, são histórias de superação que vão talvez trazer um grande testemunho para muitas pessoas serem transformadas. E falar sobre Diego, é fácil a gente falar sobre os outros, só que falar quem é Diego. Diego é um filho de Deus, se eu puder me identificar de alguma forma mais própria, é um filho de Deus, um homem que entregou a vida a esse Deus maravilhoso, mas sou um rapaz, eu digo um jovem adulto, um jovem, talvez não tão mais jovem, mas de 43 anos, publicitário, filho da doutora Socorro, minha mãe já falecida, mas a doutora Socorro e o seu Jonathan, e que é empresário, pai de duas crianças, que vocês bem conhecem, que é o Luca, a Giovana, e esposo da Gabriela, a minha esposa linda. Que bom, legal. Mas vamos lá. Para o pessoal entender um pouco aí em casa, a gente já bateu um papo, já tomou um café. Eu queria que o senhor começasse dizendo, desde lá de quando o senhor foi se formar, faculdade, né, lá em 2005, fala um pouco para o povo que está em casa aí, essa sua trajetória, que, pessoal, hoje nós vamos ter aqui vários tópicos, né? O pastor Diego, ele vai falar um pouco da sua trajetória pessoal, ele vai falar um pouco da sua história profissional, ele vai falar bastante sobre o seu ministério, né? Então, vamos lá, 2005, o Diego formou em quê? Eu acho interessante isso, porque eu sou filho de dois funcionários, hoje já nem tanto mais meu pai, já é empresário, mas o meu pai durante muitos anos foi um funcionário público, e a minha mãe é funcionária pública de carreira federal a vida inteira, médica. Então, meus pais sempre foram um pouco distantes da visão do empreendedorismo, mas isso era algo que já mexia muito comigo. E foi bem estranho para eles, porque eles imaginavam um filho, de repente, que ia fazer uma carreira que fosse talvez mais estável, e num belo dia eu tomei a decisão que eu queria, desde pequeno, sempre falava muito, gostei muito de artes em geral, e eu tomei a decisão de fazer publicidade. Eles muito sem entender, mas meio nervosos, com certeza. Era muito aquém da realidade do universo que eles vivenciavam, e eu tomei a decisão. Então, a minha vida desde o início foi muito focada nisso, e lá por 2005 acabei me formando em publicidade e propaganda, e a partir daí eu tive que tomar algumas decisões. Eu cheguei naquele momento de despertar. E agora, 2005, formado, o que eu faço da minha vida? Me deparei com aquilo que meus pais falaram. Existe um problema, e o mercado, o que tu vai fazer? E eu pensei, e eu tomei uma decisão de morar em São Paulo, e eu tomei a decisão para estudar, para trabalhar, e passei 2 anos lá em São Paulo fazendo marketing de serviços. E daí eu comecei a descortinar um pouco qual era a ideia que eu queria ter profissional. Certo. De como eu ia, talvez, deslanchar nessa área. E eu trabalhei com marketing, especificamente fiquei próximo de um consultor em São Paulo, e eu fazia marketing de serviços e comecei a trabalhar com um consultor que era consultor de academias, que era fora totalmente do meu ramo, mas foi um aprendizado extremo e espetacular que eu tive lá. Legal. Bacana. E como foi a decisão da Europa? E morar em 2008, né, se não me engano, o senhor chegou aí para a Europa, o que fez o senhor buscar novos horizontes, sair do país? Me conte aí um pouquinho da sua trajetória aí fora do... Dentro dessa perspectiva mesmo, que eu
havia vivenciado da mudança de cidade, de querer, de alguma forma, buscar a ampliação do meu mercado profissional, porque anteriormente eu não tinha a menor visão de ser um empresário. Na verdade, eu planejei toda a minha vida para que eu fosse um trainee. Eu queria entrar como trainee de uma multinacional, de uma empresa, e eu estudava muito com esse propósito, e a partir dali eu queria deslanchar dentro de uma empresa dessas grandes e crescer lá dentro, e galgar alguns patamares lá até que eu fosse um gestor. Até então não tinha a ideia do empreendedor mesmo, de querer alguma coisa sua. Nem um pouco sobre empreendedor, entendi. Mas eu não queria ser simplesmente só um funcionário, eu queria ser um funcionário de carreira e sonhava com algo alto. E eu entendi, sou novo, agora eu preciso, de alguma forma, aprender, crescer. E em São Paulo eu acabei me deparando com algumas perspectivas de dificuldade sobre o mercado de trabalho, sobre inglês, sobre experiências um pouco mais profundas, e eu tinha um desejo, desde moleque, desde lá, meus 12 anos, eu tinha um desejo de acabar fazendo um intercâmbio. E eu me lembro que apareceu essa oportunidade de ir para a Irlanda. Inicialmente acreditei que era um local que não tinha quase brasileiro, depois descobri que era cheio de brasileiro, mas foi um tempo muito bom para mim, porque eu passei 1 ano na República da Irlanda e foi um tempo que durante esse 1 ano eu trabalhei e é engraçado que eu trabalhei como que a gente chama naquele local, aquele trabalho que nenhum europeu quer trabalhar naquela época. E eu fui trabalhar inicialmente como repositor de mercadoria de um supermercado, que era o Tesco, era um supermercado, era uma multinacional, o supermercado estava em mais de 10 países, lá pela Europa e alguns outros locais, e eu posteriormente fui crescendo, aprendendo inglês, comecei a falar muito bem e acabei indo para a caixa, já para contato mais com o cliente, e com o passar do tempo eu percebi que aquilo tinha me feito muito bem, tinha me feito crescer muito profissionalmente. Já falava inglês ou não? Eu era formado em inglês, mas eu tinha a dificuldade de desenvolver esse inglês. Lia muito bem, entendia com muita facilidade, mas não sabia falar. Porque a gente ouve muito, né, o pessoal falar que o inglês é isso, é a prática, né? A gente tem que estar no dia a dia, senão a gente acaba esquecendo, e é até engraçado, porque a gente tem essa oportunidade de estar viajando de vez em quando, e eu falo quase zero no inglês, né? Mas quando a gente viaja, toda vez que a gente chega depois do 3º, 4º dia, a gente já começa a arranhar uma palavrinha ali, né, outra aqui, então eu acho que o inglês realmente ele é essa vivência, é essa prática. E isso lhe ajudou muito, né? Porque o senhor foi para lá, teve essa vivência, tanto profissional, como conseguiu colocar em prática aquilo que o senhor já era formado, né? Que é o inglês. Hoje fala fluente. Falo fluente, tento desenvolver mais quando eu viajo, de alguma forma, para algum local que a língua seja inglês, eu tento desenvolver sempre um pouco mais, e aqui, quando eu posso ler alguma coisa, me dedicar um pouco mais, apesar do meu mercado ter girado um pouco fora disso, que toda aquela perspectiva que eu tinha de me tornar um grande executivo de uma empresa, acabou quando eu voltei para Belém. Inicialmente voltei para São Paulo, passei uns poucos dias em São Paulo, acabei não me adaptando, porque o paraense ele tem essa questão de família, principalmente se você mora muito longe, você começa a dar um pouco mais de valor para sua família, para suas raízes, para sua terra, e eu comecei a sentir muita falta desse calor humano, calor de família. Então foi com o passar de alguns poucos dias eu tomei a decisão de voltar para Belém, e aí começou a se desenvolver essa ideia do empreendedorismo na minha vida, porque eu comecei a perceber, voltei para Belém, agora eu tenho que fazer algo. Agora sim começou a minha vida, porque agora eu não tenho emprego, agora já não sou mais um jovenzinho, sou um jovem que não tem mais que depender da família, porque já sou formado, pós-graduado, já tinha passado por São Paulo, que fiz mais de serviço, pós-graduado, e agora com intercâmbio, não tinha mais nenhuma falha aí, e chegou o momento de eu tomar uma decisão de correr atrás. E nós iremos falar daqui a pouquinho dessa parte empreendedora. Antes de a gente pular
para outro assunto, eu queria aproveitar para falar aqui também do nosso patrocinador oficial, MedNutri. Você que está aí nos assistindo, siga aí o Instagram, MedNutri Oficial. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre a MedNutri, uma empresa especializada em nutrição, várias lojas já aqui em Belém. Então já fica aqui o meu agradecimento, o meu abraço a todos que fazem parte lá da família MedNutri, tá bom? E, pastor, agora, para mim, uma das coisas que eu acho muito interessante na sua vida, né? Como eu falei no início, nós somos amigos particulares, sempre que a gente pode, a gente está junto, nossas famílias. Já falamos um pouco do Diego Salgado, pessoa física, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para o povo que está em casa, para o pessoal que está em casa nos assistindo, sobre Jesus. Quando foi que Jesus entrou na sua vida? É difícil até eu desconectar isso, na verdade, dessa minha transição profissional. Porque não foi só uma transição profissional que aconteceu quando eu voltei do exterior para morar em Belém, em São Paulo, depois em Belém. Porque eu tinha me relacionado com uma pessoa, tinha passado por um relacionamento, e ele foi um relacionamento bem desgastante e bem destrutivo para mim. E na época, após isso, eu passei por um tempo muito difícil, pessoal, não entendia que isso era espiritual, mas eu entendia que algo não estava acontecendo de forma bacana na minha vida. E foi uma das coisas que me fez também voltar para Belém, essa perspectiva de precisar da família perto, de precisar me sentir bem. E naquele momento eu me lembro que eu tinha duas situações que eu poderia procurar. Ou eu procurava uma ajuda naquele momento psicológica, porque eu não estava passando um momento extremamente difícil na minha vida, ou eu procurava uma igreja. E eu me lembro que eu tenho uma amiga que isso tem tudo a ver com a gente, a Maíra, eu creio que ela vai assistir também, esposa do Vitor, são pastores de uma igreja aqui em Belém, e a Maíra, ela já falava de Jesus há muitos anos para mim. Mas eu tinha uma perspectiva diferente, eu queria algo diferente. Quantas vezes eu fui com a Maíra na igreja, ela era antigamente da Assembleia de Deus no Templo Central, e ela muitas vezes me convidava, mas eu ia para todos os outros motivos, ia porque ela tinha algumas amigas, eu queria estar perto das amigas dela, ia porque ela era muito a minha amiga e ela fazer o gosto. E ela era aquela pessoa que orava, jejuava até hoje pelas pessoas para que levasse a igreja, ela se dedicava a isso. Ia por vários motivos, menos pelo principal. Isso desde antes, até mesmo, conheci ela desde antes de eu ir morar fora, e ela já me convidava, e raramente eu ia, não dava muito ouvidos para isso. E quando eu passei por esse pior momento, isso que é interessante, quando algumas pessoas são anjos e tem um testemunho muito grande na nossa vida. E uma das primeiras pessoas, se não a primeira que eu lembrei, foi a Maíra. E eu me lembro quando eu passei por isso, eu dei uma ligação para a Maíra e falei, Maíra, está acontecendo isso, não estou legal. E ela, na época, me recebeu. E o mais interessante disso é que ela me convidou para ir num culto. Era um culto que nós tínhamos na igreja, que era quarta de manhã, que era o Santo Jejum. E ela me contou na Catedral da Família, inclusive, a igreja que eu congrego, que eu virei pastor e até hoje estou lá. Mas foi o primeiro contato que eu tive verdadeiramente com uma igreja. E nós chegamos ali na igreja e um pastor me recebeu, e foi interessante que esse pastor, na primeira vez que ele me recebeu, o pastor Sérgio, a primeira conversa depois dele orar por mim, eu estava passando por um problema espiritual mesmo, de uns processos espirituais muito pesados que eu carecia de libertação, e esse pastor, depois dele orar por mim, fazer um momento de libertação, ele estendeu as mãos para mim e falou, você um dia vai ser pastor nessa igreja. E aquilo para mim era já surreal. Já profetizou na sua vida. Era surreal. Primeiro, eu era aquele cara que odiava crente. Eu não tinha a minha perspectiva era, crente tá doido, pessoal bitolado, pessoal que sofreu lavagem cerebral, e o pastor virou de cara e falou, você vai ser pastor nessa igreja. Eu falei, não é possível, a gente não tá falando das mesmas pessoas, mas eu estava tão sedento, mesmo sem saber que eu era sedento por Deus, que aquilo de alguma forma ela me impactou. Então a partir desse momento eu comecei a permitir que as coisas de Deus começassem a entrar. Comecei a ir para a igreja, frequentar a Catedral da Família,
E algo muito pontual que aconteceu na minha vida isso foi janeiro de 2009. Quando foi lá por fevereiro de 2009, eu fui para um encontro com Deus da igreja. E quando eu fui para esse encontro com Deus, eu já estava muito envolvido na célula, com o pessoal, com os amigos da célula, com amigos que eu já conhecia de longa data. Por exemplo, tinha o pastor Charone, que é um amigo nosso, Leonardo Morgado, que é um amigo meu de longas datas. Eu encontrei essas pessoas todas que eu não via há muito tempo pela cidade, eu encontrei reunidas no mesmo local. Eu falei, isso está começando a fazer sentido. A vida começa a fazer sentido. E não encontrava porque eles já estavam em outro caminho. Já estavam com uma vida totalmente mudada. Sim. E eu não permitia isso acontecer. Só que com o passar do tempo, principalmente esse encontro com Deus, ele foi uma mudança de chave na minha vida. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu tive uma experiência sobrenatural mesmo com Deus, que até hoje eu não sei explicar como ela aconteceu, e só que ela aconteceu e eu não consegui ser a mesma pessoa. Quando foi dia 3 de março de 2009, eu me batizei. E a partir daí a minha vida mudou completamente. Eu comecei a fazer alguns propósitos diante de Deus, eu comecei a mudar o meu problema antes, que era relacionamento, era mulher, de eu não conseguir ficar sozinho. Eu de cara fiz um propósito, eu quero ficar 1 mês sem ter relacionamento com ninguém. Depois eu falei, depois desse 1 mês que passou, foi tranquilo, eu tomei uma decisão que depois a gente vai engatar na questão da família. Eu tomei uma decisão, enquanto eu estiver aqui, a próxima pessoa que eu vou relacionar vai ser a minha esposa. Amém. E assim aconteceu. Amém. A próxima pessoa que eu me relacionei foi a minha esposa. Isso é muito interessante, né? A gente vê que como Deus faz as coisas nas nossas vidas e como a gente vê que depois que Deus entra na nossa vida, o que a gente achava que a gente não conseguia, o que era impossível, começa a ficar fácil. Né? Então eu acho muito legal isso. E aí eu sei que nesse período, né, é interessante se eu falar que o senhor teve um relacionamento onde aconteceu todo esse vale aí, né, que isso eu acredito que foi um vale pesado para o senhor, mas isso fez com que lhe trouxesse para Deus. Tudo era um propósito. E dentro do propósito de Deus entrou a Gabi, né? Que aí o senhor vai contar um pouquinho pra gente também, como foi que o senhor conheceu a Gabi, que eu já sei aqui dos bastidores, mas eu quero que o pessoal que está em casa nos assistindo, como foi que a Gabi entrou na sua vida, como foi que o senhor conheceu a Gabi, fala um pouquinho pro pessoal que está em casa aí. Foi engraçado porque, na verdade, tem muitas histórias. Eu digo que tem a minha história e tem a história dela. Ela está aqui no estúdio, ela está vendo? A gente tem as duas partes da história. Mas eu conheci a Gabi numa célula. A nossa vida, ela com o tempo, eu já era um líder de célula quando a Gabi ela entrou na igreja. E eu já estava para virar, na época a gente tinha um cargo lá que era o de discipulador, como supervisor de células. Eu já tinha multiplicado algumas células, eu já era bem envolvido na igreja, a minha vida já tinha mudado completamente, e eu estava naquele propósito, que eu não tinha me relacionado, eu não tinha flertado com ninguém, eu não tinha tido nenhum tipo de relacionamento, e a gente fala, como a gente fala, eu estava esperando no Senhor. E eu tinha tomado uma decisão mesmo, eu quero encontrar a pessoa que eu vou casar. E engraçado, que foi algo que eu sempre falei, um dia que eu ouvi isso fez muito sentido na minha vida. Eu falei, hoje eu já amo a minha esposa desde antes de conhecê-la, porque antes de conhecer eu já me preparava para ela. Eu já preparava o meu coração, eu já preparava a minha família, a forma que isso ia acontecer. E eu me lembro que um belo dia... nós tínhamos uma célula, era uma célula bem forte, essa célula acontecia, hoje é uma Smart Fit, que fica ali na Dr. Freitas, mas era o Paraense, era uma empresa de um dos nossos discípulos, e nós tínhamos uma célula muito grande lá, e teve um belo dia que eu estava numa dessas células, a célula era lá, tinha como se fosse uma capelinha lá, que esse discípulo ele havia feito, a família dele havia feito lá, e nós fazíamos várias reuniões, orações lá, e era um local extremamente abençoado todo o tempo com alguma coisa de Deus. E eu me lembro, numa dessas células que eu estava fazendo, eu me lembro que a Gabi ela foi como convidada de uma amiga nossa que era da célula. E quando ela chegou, eu olhei a Gabi, a minha esposa, eu olhei ela de
Primeira, eu olhei ela. Algo me chamou a atenção. Já disse logo, essa aí vai ser minha. Só que a minha foi quase isso. Só que o meu posicionamento ele era muito rígido comigo mesmo. Sim. Sobre essa posição. Do ponto de vista, eu já estou há tanto tempo aqui focado, me dedicando, são 2 anos focado dessa forma, eu não vou me permitir simplesmente entrar no flerte, mas algo aconteceu de forma diferente. E eu me lembro que eu sempre pedia algo, e dali a gente começou a, logicamente, se aproximar, mas na questão espiritual, porque ela me via a partir daquele momento, começou a frequentar a célula. Ela não era evangélica ainda. Ela já era, só que ela tinha morado, a Gabi é sul-mato-grossense, e ela tinha morado em Brasília, com a família dela, que o pai dela era do Banco do Brasil, e tinha vindo para Belém por causa do Banco do Brasil, e ela tinha largado a igreja de lá. Então ela já estava sem frequentar e ela estava atrás de uma igreja, Gabi já tinha sido líder, inclusive lá. Até aproveitar esse momento para mandar um abraço, né, para os pais da Gabi aí, o seu Hélio, tia Vanessa, abraço para vocês, tá? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Volte lá, vamos lá. Abraço para meus sogros, que deram a melhor parte da minha vida. Olha aí. Então, o senhor acredita que quando o senhor... Eu estou entendendo que o senhor se cobrava muito nessa época, porque o senhor estava, a partir dali agora, uma nova pessoa. Mas o senhor acredita que quando o senhor ouviu a Gabi, o senhor sentiu e sabia que ela já ia ser sua esposa ou não? O senhor ainda ficou meio assim, lhe chamou uma certa atenção, mas assim, não estou preparado, porque aí, as pessoas falam muito, né, em amor à primeira vista, né? Chegou, viu, é essa, e o senhor sentiu alguma coisa nesse tipo? Como é que o senhor lhe deu? Porque aí o senhor está dizendo que começaram a participar, a Gabi veio, já era evangélica, né? E começaram a estar mais próximos. Como foi para o senhor poder deixar com que as coisas acontecessem? A gente teve uma aproximação a partir desse momento. Foi uma aproximação líder Diego e uma discípula que começou a frequentar a célula e ela queria se desenvolver em Deus. E engraçado que algo aconteceu diferente por causa do encontro com Deus também. A Gabi, ela acabou indo para o encontro com Deus e na época, os pais da Gabi, ela morava muito perto da onde meus pais moravam. E então, naturalmente, como a igreja era no Guamá, naturalmente a gente sempre tem a facilidade de ver com os irmãos para quem vai mais, quem está mais próximo para a gente, quando era da Rede Jovens. Então a gente enchia o carro, iam 10, 15 pessoas, bora para a igreja, e a Gabi, ela morava perto de mim, então sempre era direcionado para a Gabi ela ir, por exemplo, comigo para a igreja. E aí e aquilo acabou aproximando a gente muito mais, e lógico, eu doido por uma oportunidade de me aproximar dela, né? Até então só como amigos, como líder e discípulo, mas isso acabou gerando muita proximidade nossa. Ela foi para o encontro com Deus, ela foi muito tocada no encontro com Deus dela, muito, e quando ela voltou, ela começou a se desenvolver muito e a gente começou a se aproximar demais. E eu me lembro, tem uma situação aí que entra as situações interessantes, porque a gente conversava muito por mensagem antigamente não era WhatsApp. Era mensagem de texto. Era mensagem de texto. A mensagem de texto, para piorar, a mensagem de texto era paga. Era cobrada. E eu me lembro se eu não me engano, até NBT, nem lembro. E aí, Norte Brasil Telecom, e eu me lembro que a gente conversava muito, trocava muita mensagem, as contas muito altas. E aí, um belo dia, eu já estava muito incomodado, porque algo estava acontecendo dentro de mim, estava gostando já dela, e ela mais durona, assim, mas todo o tempo me dando espaço e tudo. E eu me lembro de uma frase em específica, foi a frase que começou nosso relacionamento. Estava pelo telefone, eu falei, olha, eu quero ter uma conversa muito séria contigo. Eu quero saber se tu tá afim de mim ou se tu tá me defraudando. Botou logo no duro. Direto pra ela. Ou tu tá afim de mim ou tu tá defraudando. E eu quero saber qual é a tua posição, porque eu quero uma mulher para eu casar. E eu falei com essas palavras.
E ela se enrolou todinha, ela começou a se enrolar todinho, e a resposta dela para mim não foi sim, não, eu gosto de ti ou não. Ela falou assim, tu tem ideia de quanto eu já gastei de mensagem? E aí, a resposta dela era essa, se eu não gostasse de ti, eu não teria gastado tudo isso. Eu não tenho dinheiro, eu gastei tudo que eu tenho contigo. E a partir daquele momento, a partir dali, a gente tomou uma decisão de se aproximar. Foi uma dificuldade muito grande na igreja, porque assim como eu projetava, muitas pessoas em volta de mim, porque eu já tinha uma rede forte, muita gente projetava também que eu ia ser um pastor, que eu ia crescer, que eu ia ir, e todos eles começam um relacionamento desse na rede de jovens, meio que caiu, parece, de paraquedas. Mas tá aí, deu certo, foi um relacionamento que, graças a Deus, Amém. Deus nos uniu. Amém. E eu acho, uma coisa que eu acho interessante também, pastor, que eu acho que é legal falar, antes de a gente passar para um próximo tópico, falando ainda do pastor, né, do pastor Diego, o senhor conseguiu, né, que eu acho que muitas pessoas, muitos pastores têm essa vontade de trazer toda a sua família para Deus, né, seu pai, você conseguiu batizar seu pai, sua irmã, né, então, como foi para o senhor, como filho, como irmão e como pastor, conseguir, eu acredito que o senhor deve ter ficado muito, muito feliz, né, e o que o senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre essa situação de ter conseguido trazer sua família toda para Deus, para seguir aquilo que o senhor acredita como verdade, né? Fala um pouquinho para a gente dessa experiência e enquanto o senhor estiver falando, já vou pedir para o diretor aqui para ele colocar um pouco a foto aí do pastor Diego, né, ali na igreja. Hoje, gente, para quem não sabe, antes de passar a palavra para o pastor Diego hoje ele está lá na Catedral da Família, como eu falei, nosso pastor também, né? Não sei se a palavra correta seria essa, mas eu digo, isso que ele está dizendo é Bruno Cardoso, não é ninguém, eu digo que ele é o pastor substituto ali do nosso pastor principal, do pastor Lorival. Hoje prega a Catedral da Família, é uma igreja, a maior igreja do Brasil, da Quadrangular, né? Hoje 7, 8 mil pessoas, né, pastor? Membros? 8 mil membros. Então, depois coloca a fotinho pra gente aí do pastor Diego pregando lá na Catedral. E eu tenho certeza que o pastor Diego ele é muito usado lá na igreja. Eu digo que ele tem o dom da palavra. Ele consegue explicar como poucos que eu já vi, o que às vezes eu leio na Bíblia e acho tão difícil, ele vai ali e ele consegue explicar, até às vezes com exemplo do dia a dia, né? E fica muito fácil de a gente compreender e entender a palavra. Então, fale um pouquinho da família aí, dessa, como foi para trazer, se foi fácil, se não foi, se foi difícil, que eu tenho certeza que vão ter alguns pastores nos assistindo, e eu tenho certeza que muitos pastores têm também essa vontade, têm esse desejo, alguns já devem ter conseguido, outros não conseguiram, e conta pra gente um pouco dessa experiência, como foi que o senhor fez, como até pro pessoal que tá em casa saber aí também, e de repente trilhar essa mesma ideologia, essa mesma ideia aí. Eu sempre tive uma perspectiva, até hoje eu tenho, e eu ainda tenho muitos desejos, eu tenho muitos projetos de vida relacionados à minha família, aos meus parentes. E o interessante disso, eu vi ainda a minha mãe, ela falecer, mas adorando ao Senhor. Eu me lembro que quantas vezes eu fiz mais de 40 apelos com a minha mãe. A minha mãe, ela tinha Parkinson, mas a minha mãe, ela conheceu o Senhor e ela dorme hoje no Senhor. E isso foi algo que deu tranquilidade no meu coração. Mas eu digo que eu não sou substituto, mas eu sou o Severino. Severino Nonato. Eu sou pau para toda a obra naquela igreja, porque eu tenho entendido que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu amo servir naquele local. E o interessante disso é porque, desde o início da minha conversão, eu entendi que a minha família ela tinha que ser o alvo principal de todo e qualquer projeto, tá aí minha família linda, de todo e qualquer projeto que eu tivesse, a minha família ela tinha que ser o alvo principal das minhas orações. E os meus pais, eles desde o início, eles estiveram nas minhas orações. Meu pai, nascido em berço evangélico, mas nunca praticante, nunca envolvido com a igreja,
mas nascido em berço evangélico, minha avó, uma mulher de Deus mesmo, que me deixou tantos grandes e muitos bons exemplos do evangelho. Ela ainda chegou a me ver, ainda viva, chegou a me ver conhecendo a Jesus, e foi, eu tenho certeza que uma das maiores alegrias dela, ela externalizou isso. E eu nunca desisti dos meus pais, mas eu nunca desisti ouvindo muitas vezes o que talvez muitos irmãos nossos aí estão na sua casa assistindo e já ouviram. Quantas vezes tiveram situações dentro da minha casa que eu ouvi: não é tu que é crente, não é tu que é de Deus, como se eu tivesse que engolir tudo aquilo, sempre esperar simplesmente pela misericórdia de Deus. E assim eu esperei, pela misericórdia de Deus, e o testemunho que Deus fez de mudança na minha vida, ele começou aos poucos a impactar os meus pais, começou a impactar meu pai. E hoje, meu pai, ele fala até isso com muito orgulho, que eu sou o pastor dele, Ele fala: hoje o Diego fala mais da minha vida do que eu falo da dele. E eu tive o grande privilégio de, em 2023 para 2024, de batizar, de 2024 para 2025, batizar o meu pai, que foi algo espetacular. E logo em seguida, em 2025, eu tive o privilégio de batizar também a minha irmã. Eu sou o caçula de 3 irmãos, tenho uma irmã, a Larissa, e um irmão que é sair. Eu tenho um irmão, o Michel, que é o meu irmão mais velho. E graças a Deus, Deus tem me dado essa graça, e aos poucos eu sei que toda a minha família ela vai conhecer Jesus. Amém, amém. E nós tivemos o privilégio do senhor batizar também, ali na foto, né? Eu vi o Nivaldão, nosso filho mais velho, tá com 15 anos, tá ali, ó, o Nivaldão. Eu lembro que nesse dia aí, ele, para quem ainda não participou do batismo lá na igreja, são vários pastores que ficam lá na piscina, e ele chegou para mim, o Nivaldão, e disse assim: pai, como é que eu faço? Porque eu quero o pastor Diego que me batize, acho que pelo contato, a proximidade, né? Amizade. Eu falei: filho, vá lá pra fila, na hora que for a tua vez, tu tenta te direcionar ali pro pastor Diego. E pra gente também foi um privilégio, né? A gente batizar nosso filho, né? Batizou primeiro o Nivaldão, depois batizamos também o Bruninho, junto com o senhor ali. Então, para mim também fico muito feliz por isso. Aproveitar aqui de novo, né? Não posso deixar de falar sempre do nosso patrocinador oficial, aí, a MedNutri. Muito obrigado, MedNutri, por apoiar nosso projeto, apoiar o programa Montanha. Tenho certeza, como eu falei no início, que esse programa ele vai impactar muitas pessoas, ele vai ajudar muitas pessoas a ter um norte, a conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus. Então, fica aqui de novo meu agradecimento a toda a família MedNutri. Vamos passar aqui agora para um outro tópico também importante, que agora sim é falar do Diego empreendedor. Print, a empresa Print Mais, como foi que o senhor colocou em prática a Print Mais? Mas o diretor já falou comigo aqui agora. Antes de a gente entrar nesse assunto, eu vou chamar um breakzinho para você que está em casa, e daqui a pouquinho a gente volta. Até daqui a pouco. O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você, com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde, com o maior programa de macrodrenagem da história, com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade, com avanços e conquistas na segurança, com cidadania, uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você. Governo do Pará, por todo o Pará. Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe.
Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. Estamos de volta com o programa A Montanha. Estou aqui com nosso amigo, nosso pastor, empreendedor, Diego Salgado. Então, primeiro bloco, já falamos aí de muita coisa. Eu tenho certeza que já chamou a atenção de algumas pessoas. E agora, nós vamos entrar aqui na parte do empreendedorismo. E antes de entrar no empreendedorismo, eu queria pedir para você nos acompanhar aí nas redes sociais, @TV Livre Belém, canal 42.1, @NB_ Bruno Cardoso. E você vai ficar sabendo de tudo aqui da TV Livre Belém e do programa A Montanha. Então, Pastor Diego, e agora, Print Mais, sua empresa. Para quem não sabe, aproveita, já faça aí a propaganda, a divulgação. Eu só faço os nossos materiais gráficos lá na Print Mais com o Pastor Diego. E já quero deixar aqui também, para você também, que tiver tudo de gráfica, procurar a Print Mais, uma empresa do Pastor Diego, uma empresa evangélica, uma empresa séria. Como foi que surgiu a Print Mais na sua vida? O porquê você foi mexer com isso? Qual era a ideia? Conta um pouquinho para a gente aí sobre a Print. Eu acabei, logicamente, como formado em publicidade e propaganda, sempre gostei dessa área de design. Já havia, na verdade, o meu primeiro estágio foi aqui em Belém na época, em uma gráfica. Depois eu fui para o Banco do Estado do Pará, o Banpará. Eu, inclusive, participei do marketing do Banpará. Até hoje já não está mais lá no banco, já é aposentada, mas eu falo que a minha eterna chefe aí, de Leusa, que era a minha chefe desse setor, que não era nem um setor de marketing, era o setor de RH, mas que era responsável por essa área de marketing do banco. Eu fui designer lá dentro do Banpará. E quando eu saí de lá, eu tinha sempre essa perspectiva, eu gostaria de trabalhar com isso. E quando eu tive essa mudança para Belém, eu vi do exterior, como eu havia falado, a partir de estudar, eu primeiro abri junto com meu pai uma imobiliária. Nós tivemos uma imobiliária, meu pai hoje ainda tem, e essa imobiliária eu abri e eu acreditei que era uma forma mais prática que eu tinha naquele momento. Fiz um curso
me profissionalizei nisso, mas eu gosto de dizer que foi o meu momento de vale, não era o meu momento de topo. Era um momento que, ainda que eu tivesse me preparado muito, as coisas não deram certo. Então, esse foi o pré-print. E eu me lembro que tudo que eu colocava a minha mão nesses negócios da imobiliária dava errado. E dava tanto errado que meus pais chegaram a cogitar e me perguntar: meu filho, tu tens certeza? Isso eu estou falando lá de 2009 também, que é esse tempo pós-conversão, 2009, 2010. E eles falavam para mim: tu tens certeza que realmente não existe algum problema aí na tua vida, até espiritual, que está impactando a tuas teu crescimento. Teu crescimento? E eu, com aquela convicção, orando a Deus: Deus, abençoa a minha vida, Deus, me prospera. E eu falava: Deus, me prospera pelo menos para os meus pais, eles verem que eu estou dando certo. Pararam de falar, né? E eu me lembro que pontualmente teve algo que foi muito pontual na minha vida. Eu me lembro que eu estava envolvido num negócio da venda de um terreno aqui para uma construtora, e tava as coisas indo muito bem, e eu falei: agora vai dar certo, agora eu vou tirar o pé agora. Agora a minha família vai. E eu falava: Deus, faz com que eu consiga pelo menos fechar esse negócio, mesmo que eu perca todo esse dinheiro, mas só para que meus pais vejam que eu tenho uma vida de sucesso. E eu me lembro que, a partir desse momento, aquele negócio deu errado. E eu não só deu errado, como eu saí bem envergonhado daquele negócio, e eu voltei a contestar com Deus. E isso não fazia menor sentido para mim. E aí que entra uma situação que foi pontual, tanto no meu ministério, quanto na minha vida como empresário. Um belo dia, a minha esposa, na época já minha noiva, Gabi, lá por 2012, ela fez um aniversário em julho para mim, um aniversário que ela convidou toda a minha rede, mas devia ter mais de 100 pessoas lá naquela reunião, e as pessoas começaram a pedir a palavra para dizer alguma mensagem bacana para mim, e o meu pai, ele pediu a palavra. E quando meu pai me pediu a palavra, isso marcou a minha vida. Meu pai, ele falou assim para mim: o meu filho hoje é o exemplo do nosso lar. Eu ainda não era casado, era noivo da Gabi. Ele é o exemplo do nosso lar. Tudo aquilo que um dia era para eu ter sido no Evangelho, por ter nascido no Evangelho e não fiz, o meu filho hoje fez dentro da nossa casa. E ele é o orgulho da nossa casa. Quando meu pai falou isso, naquele momento, uma chave virou dentro de mim. É como se Deus virasse para mim e falasse: não é através do dinheiro que eu vou fazer você ter testemunho. Não é através do dinheiro que eu vou fazer as pessoas te reconhecerem. É através do teu chamado. E eu entendi que, a partir dali, eu tinha um propósito. E eu queria dar certo como empresário, E eu me lembro que Deus deu um tiro de misericórdia, porque eu já estava meio que abrindo a print nesse processo de 2012 para 2013 de transição, e eu fechei um negócio na imobiliária. Eu só fechei um negócio na imobiliária desde que eu comecei a trabalhar, desde lá de 2009 até 2012 para 2013, eu fechei um negócio. Um negócio. Nunca faltou nada, Deus sempre foi um Deus de provisão, mas eu fechei um negócio. E aquele negócio foi como se fosse o Deus falando assim: eu queria te dizer que não existia um trabalho sendo feito na tua vida, uma maldição, alguma coisa. O que existia na tua vida eram minhas mãos. Eu queria que você estivesse no local certo. E aí a gente, fruto de muita oração, eu na época comecei a orar por isso, e Deus me lembrou de um amigo que tinha sido muito importante na minha conversão, que era o Vitor. Sim. Pastor Vitor, esposo da moça que era a Maíra, que havia me convidado para a igreja. Ele, na época, estava morando em Brasília, por causa da igreja, e eu mandei uma mensagem para ele. Falei: Vitão, eu tô com um desejo aqui de abrir uma gráfica. E pensa por isso, porque Deus me colocou tudo no coração, e eu acredito que é uma bênção isso a gente acontecer. E eu mandei essa mensagem para o Vitor, e o Vitor falou assim para mim: tu acreditas que eu visitei uma gráfica esses tempos aqui, de um amigo meu daqui, e eu achei muito bacana o negócio, vou orar por isso. E a gente começou a orar e pedindo para que Deus abrisse portas, e Deus foi abrindo as portas. Até então, era um futuro sócio que não morava nem no meu estado, para abrir uma gráfica junto comigo aqui, a gente sem experiência nenhuma e sem dinheiro nenhum, nada, não tinha nada. E só a fé. Só a fé. E o interessante disso é que acabou sendo dada a determinação dentro da própria quadrangular da volta
do pai desse pastor Vitor. Lourenço, pai do Vitor, para voltar para Belém, para assumir uma igreja aqui em Belém. Ah, então a Print veio com essa sociedade. Com essa sociedade, ela começou legal. comigo e com o Vitor. Diziam que era a gráfica dos pastores. Dois pastores. Porque era uma gráfica feita de 2 pastores que nós tínhamos o objetivo, antes de mais nada, propósito de Deus. Era um propósito de Deus mesmo. E nós começamos essa gráfica sem máquina nenhuma na sala da minha casa e na antessala da empresa da pastora Márcia, que era a mãe do Vitor, que é mãe do Vitor. E a gente começou ali fazendo com a cara e com a coragem, sem nenhum centavo. E um belo momento as coisas começaram a acontecer. A gente começou a orar, começamos a comprar máquina. Antigamente só era terceirizado, não tínhamos nada, só pegávamos de um local e vendíamos para outras pessoas. E Deus começou a abençoar. E lá pelo ano de 2016 a 2018, o Vitor ele sentiu a direção dele se tornar só pastor, dele assumir integralmente só o ministério. E aí o Vitor ele saiu a partir daquele momento, comprei a parte dele e assumi a Print. Isso é um tópico interessante, porque a gente já teve a oportunidade de estar conversando outras vezes, eu e o senhor. E isso deixa muito claro isso também, né? Que hoje o senhor é empresário e tem a Print, mas, em primeiro lugar, o reino do céu. Deus, que se for um chamado, que se for da vontade dele, o senhor larga a Print, o senhor larga tudo e vai seguir esse chamado, não é isso? E até como exemplo eu posso dar, e a Gabi está aqui até no estúdio, ela sabe disso. Eu lembro que logo que nós começamos, a Print ela é muito misturada com o nosso próprio casamento. Porque eu me lembro muito bem, quando eu fui falar para minha mãe que eu ia noivar, minha mãe ela falou para mim exatamente essas palavras. Ela falou: tu vai ver o quê? Tu vai ver de amor? Que não está dando certo a tua vida. E eu tomando a decisão. Depois eu abro a Print, e a Print ainda, como início de negócio, ela não dava certo, não dava dinheiro, a gente não tinha nem dinheiro para investimento. E as coisas começaram a acontecer. E eu me lembro que antes de nós casarmos, lá em 2013... Olha aí, a Print. Antes de nós casarmos, lá em 2013, nós fizemos uma campanha de Dia dos Namorados. Foi o primeiro dinheiro e aí, na época, a Maíra e a Gabi, como nossas namoradas, esposas, né? namoradas. Já casado, mas a Gabi, minha namorada. E aí a gente começou, noiva, né? A gente vendeu e foi o primeiro dinheiro. Eu me lembro que eu acho que a gente recebeu, eu acho que eram uns R$400. Era o dinheiro que nós recebemos ali e a gente comemorou muito, eu e a Gabi. A gente sem nenhum centavo para casar e falou: como a gente não vai viver de amor, vai dar certo. E eu me lembro que a Print ela começou muito a dar certo 1 a 2 meses antes de nós casarmos. Para você ter ideia, e aí é um incentivo que eu dou para você. O primeiro passo, ele já é meio caminho andado. Às vezes a gente precisa, na fé, você entende, tem uma palavra, a gente tinha uma palavra muito clara sobre o que Deus tinha feito, desde cada ponto, compra de cada máquina, aluguel de espaço, tudo Deus havia idealizado lá junto conosco. E eu me lembro quando isso começou a dar certo e começou a entrar alguma coisa, a gente começou a ver a certeza. Olha, Deus realmente ele está cumprindo cada promessa. E isso tem a ver com o ministério, como você bem mesmo falou, sobre as prioridades. Eu nunca deixei de lado, e eu tenho um acordo com Deus, que eu nunca digo não para Deus. Eu não digo não para Deus. E para chamados de pregação, para dedicar, quantas vezes eu tomo uma decisão de sair da empresa, nem sequer ir trabalhar em determinados dias só para me dedicar a algum projeto da igreja, algum culto, me dedicar a estudar para ir pregar. E muitas vezes eu até olho, perdi um negócio aqui, mas quando eu volto no outro dia eu fecho um outro negócio muito melhor, muito maior, porque eu nunca me preocupei de perder nada para fazer a obra de Deus. E no final das contas eu aprendi algo, que Deus nunca se excede no dar. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. E Deus sempre tem sido fiel junto conosco. Ainda que Ele não me desse tudo isso, ainda assim eu seria fiel a Ele, mas Ele tem dado tudo o que eu preciso e muito mais. Amém. Então, olha aí, você que está em casa, aprende aí um pouquinho, vamos pegar um pouco dessa
dessa experiência aí do pastor Diego, e isso que ele tem falado é muito importante. Eu também posso compartilhar um pouquinho com vocês, que a gente também tem vivido isso, né? Quem me acompanha sabe que eu também sou empresário, né? E depois que a gente realmente começou a vivenciar, a estar mais próximo de Deus, é muito isso que o senhor tem falado. A gente vê que quarta-feira a gente tem o nosso culto, né? Quarta da Vitória. E há algum tempo já eu e a Nájila, com a minha família, a gente colocou como prioridade na nossa vida. Então eu sempre saía da empresa às 8 horas, 9 horas da noite, porque sempre era muito corrido e eu ficava até questionando com Deus, Senhor, o dia hoje tinha que ter 30 horas, eu não estou dando conta, tem muita coisa para fazer. E acabava que muitas quartas-feiras eu não conseguia ir para a igreja, porque eu estava ali na empresa, com cheio de problema, muita coisa para resolver, e não ia para a igreja. E quando a gente, eu e a Nájila, a gente fez um propósito, fez um acordo, vamos dizer assim, com Deus, colocando Deus como prioridade, irmão, pode estar pegando fogo a empresa, chegar um cara que eu tô querendo fechar um contrato com ele há 10 anos, se ele chegar lá na empresa às 6 horas da tarde, ele não vai falar comigo, porque eu tenho que sair da empresa às 6 horas da tarde para chegar lá na catedral pro culto, né? Então é muito verdade, a gente sente muito isso, né? Então, que legal, muito bacana. Vamos entrar num outro tópico aqui agora, e antes de entrar nesse tópico, quero aproveitar para dizer para quem está nos assistindo que TV Livre Belém, canal 42.1, nós estamos aqui, programa A Montanha, e se você quiser ser um dos nossos patrocinadores, nos procure, quem sabe sua marca vai estar conosco aqui, dando todo esse suporte, todo esse apoio, né, e a gente divulgando um pouco aí a sua marca, assim como nós estamos aqui hoje falando da Print Mais do Pastor Diego. Pastor Diego, um tema muito legal aqui também que a gente colocou, que eu coloquei aqui, que eu fiquei sabendo, se o nosso diretor tiver as fotos aí, coloca, que o senhor também é legendário, né? Eu sou legendário, Pastor Diego também é legendário. Se tiver alguma foto aí do Pastor Diego legendário. Pastor Diego, olha aí, ó. Pastor Diego com toda a família, o dia que ele realmente, de fato e de direito, subiu a montanha, né? Pastor Diego, o que o senhor tem para falar sobre o legendário? O pessoal que está em casa, a gente tem escutado muitas coisas negativas aí nas redes sociais, né, nos meios de comunicação, só que a gente, pelo menos eu acredito que o senhor deve compartilhar da mesma ideia, que só fala mal do legendário quem nunca foi, né? Eu acredito que o legendário ele é um movimento que me ajudou muito, e eu acredito que já ajudou muitos homens, e eu até deixo um recado aqui sobre os legendários, que você que está aí assistindo a gente na telinha, você homem, todo homem deveria participar do legendário. O legendário ele é um movimento que a gente escuta muitas pessoas falando mal, muitas pessoas falando que porque eu não vou pagar para aprender a ser homem, porque eu não vou isso, não tem nada a ver. Você só tem como saber o que realmente é o legendário o dia que você participar. Aí o dia que você participar e quiser falar alguma coisa, eu já deixo até o programa aberto para você vir aqui comigo e a gente poder falar sobre o legendário, do que negativo ele trouxe na sua vida. Porque eu tenho certeza que ele pode não ser o salvador da pátria, mas ele tem como ajudar e muito a minha e a sua vida. Então, fala um pouquinho aí da sua experiência do legendário, como foi servir, como foi ir pro legendário, o que agregou, o que mudou na sua vida o legendário? Inicialmente, acredito, eu não tinha nenhum tipo de muita ressalva contra. Quando começamos a ouvir muito sobre o Legendários, eu me coloquei à disposição, como qualquer projeto da igreja, a eu participar, assim como um projeto evangelístico, como Encontro com Deus, cada um deles. E eu tomei a decisão bem de coração aberto. E eu sou um homem que eu posso dizer que eu não tinha falhas dentro do meu casamento, falhas na minha conduta moral, então eu não precisava aprender a ser homem.
mas era algo que eu queria, uma profundidade diante de Deus. E eu confesso que eu fui muito impactado, eu fui muito tocado. Você estava também no top que eu fiz parte. Eu tive muitos momentos de muito quebrantamento. Eu digo que é um programa evangelístico, que é um projeto lindo e que é um projeto extremamente cristocêntrico. Você ouve sobre Cristo, sobre Deus a todo momento. E mesmo eu sendo pastor, eu tive um impacto gigantesco. E eu saí de lá com uma perspectiva que, mais do que nunca, eu queria ser um homem de Deus para minha esposa, para os meus filhos, me dedicar à minha casa, ser um profissional exemplar com um grande testemunho. E eu tenho certeza que o Legendário ele deixou essa marca em mim. E é uma marca muito positiva. E eu, se pudesse aconselhar, eu aconselharia você que nunca foi, que tem suas ressalvas, tente ir, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado. Amém, amém. Vamos ter que correr aqui, já me puxaram minha orelha, o programa está acabando. Infelizmente, né, tá passando tão rápido, mas eu não poderia deixar de falar, para mim, um dos tópicos mais importantes, a família. Então, Pastor Diego, o que o senhor tem para falar aí, em poucas palavras, tentar ser aí breve? Família, casou, né, foi ordenado pastor, tem aí os 2 filhos, fala um pouquinho da família aí pro povo de casa. Hoje sou extremamente realizado, ainda que a minha esposa queira mais uns 2, estou realizado com os 2, sou pai da Giovana, pai do Luca, nós temos um testemunho lindo quanto à nossa família que está aparecendo aí, nós descobrimos que a nossa filha é um milagre, nós não poderíamos ter naturalmente, inclusive, uma filha, e Deus nos deu 2 filhos. E 2 milagres lindos que têm sido tudo na nossa vida. Sou casado, vai fazer agora 13 anos com essa esposa linda, a mãe dos meus filhos, uma filha de 9, um filho de 1 ano de idade. E uma das coisas impactantes do próprio Legendários é o dia que nós nos reencontramos a partir de voltar do top, é quando você lembra do que verdadeiramente vale a pena, a sua família. O quão é impactante, por isso que a gente aparece com o olho cheio de lágrimas, ver a minha filha chorando de saudade, querendo estar junto. Então, hoje, se eu puder, se alguém puder falar de mim, eu digo que não adianta eu falar quem eu sou. Aqui eu poderia finalizar com isso, dizendo, perguntem para minha esposa e para os meus filhos quem eu sou. Eles que convivem comigo, eles sabem dizer quem eu sou. Porque eu vivo para eles, a minha vida é toda para eles. Tudo que eu faço é para eles. Amém, amém. Pastor, primeiramente, lhe agradecer, dizer que foi um prazer ter o senhor aqui no programa. Amém. A casa é sua, eu acho que faltou tempo para a gente terminar, né, de contar, né, um pouco mais a fundo, mas eu tenho certeza que a sua história vai motivar, vai incentivar muitas pessoas que estão aí, né? Eu queria chamar o nosso patrocinador oficial aí, o nosso comercial, e logo em seguida a gente volta para finalizar o programa de hoje. Quando o assunto é saúde, a nutrição certa faz toda a diferença, né, gente? Aqui na MedNutri temos tudo o que você precisa. Somos uma loja especializada em nutrição hospitalar, nutrição infantil, nutrição esportiva e complementos nutricionais. Tudo com orientação e responsabilidade com você. E algo importante a te dizer, somos a loja exclusiva da marca Danone Nutrícia. A número 1 quando o assunto é nutrição especializada. Então não deixe de nos conhecer, nos siga no Instagram. Vem para a MedNutri, vem! É isso aí, estamos de volta aqui com o programa Montanha. Queria mais uma vez agradecer a presença do pastor Diego aqui conosco. Já queria com vocês aí que no próximo sábado, às 14 horas, aqui na TV Livre Belém, canal 42.1, a Montanha vai estar aqui. E queria, amanhã, domingo, começa mais uma semana e eu queria deixar uma mensagem para você. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás uma boa colheita. Então, fique com essa mensagem, que você possa ter uma semana excelente.
Fique com Deus e tchau, obrigado!